Menina de 8 anos revela segredo chocante sobre a madrasta. Então, o pai diz que vai trabalhar, mas fica escondido em uma rua próxima. O que ele viu nas câmeras de segurança o deixou desesperado. Pedro sempre foi um homem de rotinas bem definidas. Como executivo de uma grande empresa, seus dias eram longos e repletos de decisões importantes. Mas, ao final de cada jornada, era o sorriso de Flávia, sua filha de 8 anos, que fazia tudo valer a pena. Viúvo há 3 anos, Pedro tinha se acostumado a ser o centro do universo da filha, dedicando-se totalmente a ela. A vida deles era tranquila e previsível, até o dia em que Susana cruzou seu caminho. Pedro conheceu Susana em uma manhã agitada na empresa. Ela era nova na equipe, responsável por um projeto importante que Pedro supervisionava. A primeira coisa que chamou sua atenção foi a confiança com que ela se apresentava, seus olhos brilhando com determinação e um leve sorriso que parecia esconder segredos. Susana era jovem, bonita, com uma energia contagiante que logo chamou a atenção de Pedro. Eles começaram a almoçar juntos e as conversas que no início eram profissionais logo se transformaram em algo mais pessoal. Pedro, depois de muito tempo, sentiu o coração acelerar novamente. Susana o fazia rir de forma espontânea e as barreiras que ele havia construído após a morte de sua esposa começaram a desmoronar. Em pouco tempo, o que era uma amizade no escritório transformou-se em um romance cheio de paixão e esperanças renovadas. Pedro sentia que Susana preenchia um vazio que ele nem sabia existir. Quando apresentou Susana a Flávia pela primeira vez, Pedro estava nervoso. Era importante para ele que sua filha gostasse dela, que aceitasse Susana como parte de suas vidas. No entanto, desde o primeiro encontro, algo parecia fora do lugar. Flávia, geralmente aberta e calorosa com todos, mostrava-se distante e quieta. Ela observava Susana com uma curiosidade misturada a um desconforto que Pedro não conseguia entender. Susana, por outro lado, parecia fazer tudo certo. Ela se mostrava atenciosa com Flávia, sempre trazendo pequenos presentes ou sugerindo atividades para fazerem juntas. Havia uma gentileza aparente em suas ações, que para Pedro confirmava que ela era a mulher perfeita para complementar sua família, mas Flávia não se deixava convencer. A menina se retraía, respondia com monossílabos e frequentemente buscava refúgio nos braços do pai. Ela é só tímida, pensava Pedro, convencido de que o tempo e a paciência resolveriam tudo. Quando Flávia finalmente comentou que tinha medo de Susana, Pedro não deu muita importância. Crianças têm suas fases, ele disse a si mesmo. Flávia não deu detalhes, apenas balançou a cabeça. Quando Pedro perguntou por que sentia isso, ela não queria, ou talvez não sabia, explicar seus sentimentos. Conforme os meses passaram, Pedro e Susana se aproximaram ainda mais. Ele acreditava que estava na hora de dar um passo importante, não apenas para o relacionamento deles, mas também para estabilizar a vida de Flávia, que há muito tempo via o pai sozinho. Com a confiança de que Susana era a escolha certa, Pedro a convidou para morar com eles. Ele imaginava um futuro onde todos se davam bem, riam juntos e criavam memórias felizes. Nos primeiros dias, as coisas pareciam caminhar na direção certa. Susana ajudava Pedro com as responsabilidades diárias, preparava refeições e até ajudava Flávia com o dever de casa. Pedro se sentia aliviado. Finalmente, parecia que a vida estava voltando aos trilhos. Ele se permitiu relaxar, acreditando que tudo estava se encaixando perfeitamente. No entanto, pequenos sinais começaram a surgir, quase imperceptíveis no início. Susana, que era sempre tão paciente, às vezes parecia perder a compostura quando achava que ninguém estava observando. Em um momento, ela podia ser doce e afável, mas no próximo, uma sombra passava por seu rosto, especialmente quando Flávia estava por perto.
Flávia, por sua vez, tornava-se mais fechada a cada dia, seus olhos frequentemente mirando o chão quando Susana estava por perto. Pedro, preso entre o amor pela nova companheira e a preocupação com sua filha, tentava manter o equilíbrio. Ele conversava com Flávia, tentando encorajá-la a se abrir mais, mas cada tentativa parecia afastá-la ainda mais. Susana, sempre disposta a ajudar, dizia que era apenas uma questão de tempo até que a menina se acostumasse. Pedro queria acreditar nisso, precisava acreditar que a escolha que fizera era a melhor para todos. Mas dentro do coração de Flávia, uma tempestade começava a se formar, silenciosa e cheia de medo. Ela sabia que algo em Susana não estava certo, mesmo que ninguém mais pudesse ver. E enquanto Pedro seguia com a vida, cego pelo amor e pela confiança em Susana, Flávia sentia-se cada vez mais sozinha, tentando entender os sentimentos confusos que tinha pela nova figura materna. O ano começou com incertezas econômicas que pareciam distantes da realidade de Pedro, mas logo a tempestade financeira atingiu a empresa onde ele e Susana trabalhavam. Era uma manhã fria e cinzenta quando Pedro recebeu o e-mail do CEO anunciando cortes drásticos de pessoal e redução de custos em todos os setores. O ar no escritório parecia mais pesado e as conversas em voz baixa tornaram-se comuns nos corredores. Pedro, com sua posição estável e experiência, sabia que seu emprego estava seguro, mas para Susana, que ainda era nova na empresa, a situação era diferente. Naquela tarde, Pedro recebeu a notícia que tanto temia. Susana foi chamada ao escritório de recursos humanos e, ao sair, seus olhos estavam baixos e sua expressão abatida. Pedro a esperava no estacionamento, onde Susana, em silêncio, entregou a Pedro os papéis da demissão. Ela tentou sorrir, mas o gesto era fraco e vazio. Pedro abraçou-a, sussurrando palavras de encorajamento. Vamos passar por isso juntos, ele disse, com a certeza de quem já superara muitos desafios. Para Pedro, isso era apenas um obstáculo temporário. Para Susana, porém, a perda do emprego foi um golpe profundo. A insegurança financeira, somada à perda de sua rotina, a deixava inquieta. No entanto, Pedro, sempre otimista, propôs uma solução que parecia ideal. Susana poderia ficar em casa e cuidar de Flávia, economizando o dinheiro de uma babá e proporcionando um ambiente mais acolhedor para a menina. Susana concordou, tentando encontrar consolo na ideia de ser útil e na possibilidade de se reconectar com Flávia. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeito. Susana se esforçava para ser a madrasta ideal, organizava atividades divertidas, levava Flávia ao parque e até preparava lanches especiais para as duas. Pedro, ocupado com as responsabilidades acrescidas no trabalho, sentia-se grato por ter Susana em casa. A aparente harmonia familiar aliviava sua mente e o fazia acreditar que, apesar das dificuldades, estavam no caminho certo. Porém, conforme as semanas se passavam, uma mudança sutil começou a se instalar na casa. Susana, que antes era paciente e brincalhona, tornou-se mais impaciente. Pequenos comentários e olhares críticos surgiram aqui e ali, especialmente quando Flávia cometia algum erro. Você já tem idade para saber fazer isso direito, dizia Susana com um tom frio quando Flávia deixava cair algum brinquedo ou errava uma tarefa simples. Os machucados de Flávia foram os primeiros sinais visíveis de que algo estava errado. Pedro notou pequenos arranhões nos joelhos da filha, um hematoma no braço, cortes leves nos dedos. Ele perguntou a Susana, e a resposta era sempre a mesma. Ela caiu brincando no jardim, ou estava correndo na escola e tropeçou. Pedro, ainda envolto na confiança que tinha em Susana, aceitava as explicações. Afinal, crianças se machucam o tempo todo, não é? Porém, a tristeza crescente de Flávia era difícil de ignorar.
A menina que costumava correr para os braços de Pedro ao chegar do trabalho, agora o cumprimentava com um sorriso apagado e se refugiava em seu quarto. Pedro notava a mudança, mas tentava justificar para si mesmo que era apenas uma fase de adaptação. Talvez ela só sinta falta da rotina antiga, pensava ele. Susana, por sua vez, parecia frustrada com a falta de trabalho. A vida doméstica, que inicialmente parecia uma boa solução, começou a sufocá-la. Ela se tornava cada vez mais rígida com Flávia, exigindo que a menina mantivesse o quarto impecável, ajudasse com pequenas tarefas e, ocasionalmente, até preparasse lanches sob sua supervisão. O tom de voz de Susana mudou. O que antes eram pedidos gentis, agora soavam como ordens autoritárias, e Flávia, sensível a essas mudanças, se retraía ainda mais. Certa noite, ao entrar no quarto de Flávia para dar boa noite, Pedro a encontrou encolhida na cama, segurando seu bichinho de pelúcia favorito com força. Havia uma mancha vermelha fraca perto de seu cotovelo, e Pedro, preocupado, perguntou o que havia acontecido. Flávia, olhando para o chão, murmurou que havia caído no parquinho da escola. A explicação, embora plausível, não convenceu Pedro completamente. Ele beijou a filha na testa e tentou tranquilizá-la, mas ao sair do quarto, o incômodo permaneceu. Pedro começou a observar mais atentamente. Notou que Flávia evitava o olhar de Susana e que a alegria de brincar tinha sido substituída por uma constante vigilância de suas próprias ações, como se qualquer erro pudesse ter consequências. Em conversas com Susana, Pedro mencionava suas preocupações, mas ela sempre tinha uma explicação pronta. Susana afirmava que estava apenas tentando ensinar Flávia a ser responsável, que ela precisava aprender a obedecer e ajudar em casa. Pedro queria acreditar em Susana. Acreditava que talvez estivesse exagerando, que sua visão estava nublada por um medo irracional de que sua decisão de trazer Susana para suas vidas pudesse ter sido errada. Ele se convencia de que, com o tempo, tudo se acertaria, mas no fundo uma dúvida persistente começava a tomar forma. Algo não se encaixava e Pedro, dividido entre a confiança em Susana e o amor por sua filha, sabia que precisava entender melhor o que estava realmente acontecendo. As semanas continuavam a passar e Pedro, cada vez mais imerso no trabalho, frequentemente chegava tarde em casa. A crise econômica havia exigido mais do que nunca de sua atenção na empresa, e ele se via obrigado a deixar Susana e Flávia sozinhas por longos períodos. A casa, que costumava ser um refúgio de conforto, agora parecia carregar um peso invisível, uma tensão que Pedro não conseguia identificar claramente, mas que o incomodava. Flávia, antes tão expansiva e cheia de histórias para contar sobre seu dia, agora estava quase sempre quieta. Ela fazia o dever de casa em silêncio, com o olhar perdido, como se estivesse constantemente em alerta. Pedro tentava arrancar algum sorriso ou comentário mais animado, mas Flávia apenas dava respostas curtas, evitando contato visual. Pedro tentava se convencer de que era apenas uma fase. É a idade, dizia para si mesmo. Talvez seja só a escola ou alguma briga com os amigos. Mas a verdade era que Pedro começava a se sentir cada vez mais impotente. Certa noite, após um longo dia de trabalho, Pedro chegou em casa e encontrou Flávia sentada no sofá, de cabeça baixa. Susana estava na cozinha, aparentemente ocupada com algum prato, mas a expressão no rosto de Flávia chamou a atenção de Pedro. Ele sentou-se ao lado da filha e, em um tom suave, perguntou se estava tudo bem. Para sua surpresa, Flávia, após um longo momento de hesitação, finalmente olhou para ele com os olhos marejados. Papai, eu não gosto da Susana. Flávia começou, sua voz tremendo ligeiramente. Pedro tentou não reagir de forma brusca, mas o desconforto em seu peito era palpável. Ele a encorajou a continuar, e foi então que Flávia desabou.
Entre lágrimas, ela contou que Susana a estava obrigando a fazer tarefas domésticas pesadas, como limpar a casa, lavar a louça e até tentar cozinhar, algo claramente perigoso para uma menina de apenas 8 anos. Ela revelou ainda que Susana a ameaçava, dizendo que Pedro ficaria decepcionado com ela se não obedecesse, ou pior, que poderia ser mandada para longe caso contasse o que estava acontecendo. Pedro ficou em choque. As palavras de Flávia batiam como facadas em sua confiança em Susana. Ele queria negar, acreditar que tudo não passava de um mal-entendido, mas o medo e a tristeza nos olhos de sua filha eram reais demais para serem ignorados. A dúvida corroía Pedro por dentro. Ele sempre confiou em Susana. Acreditou que ela seria uma figura maternal positiva para Flávia, mas, agora, diante das revelações de sua filha, ele sentia o peso de uma decisão errada. Pedro tentou manter a calma enquanto confortava Flávia, prometendo que tudo ficaria bem. No entanto, ele sabia que precisava de provas, algo concreto que pudesse confirmar ou refutar as alegações de Flávia. Ele não queria confrontar Susana sem ter certeza, mas também não podia ignorar o sofrimento de sua filha. Foi então que Pedro, em um impulso de desespero e necessidade de descobrir a verdade, decidiu instalar câmeras de segurança escondidas pela casa. No dia seguinte, com um plano já formulado em sua mente, Pedro ligou para seus pais e pediu que levassem Flávia para passar o dia com eles. Ele sabia que Flávia estaria segura e, ao mesmo tempo, feliz em passar um tempo com os avós. Com Flávia fora de casa e Susana ocupada com as compras no mercado, Pedro teve a oportunidade perfeita para agir. Ele escolheu os locais das câmeras com cuidado, escondendo-as em pontos estratégicos da casa. Na sala, onde Susana passava a maior parte do tempo com Flávia, na cozinha, onde as tarefas domésticas geralmente aconteciam, e no corredor, onde podia monitorar os movimentos entre os cômodos. Pedro trabalhou rapidamente, sentindo o coração bater forte no peito. Cada barulho na porta ou no portão fazia-o pensar que Susana poderia voltar a qualquer momento e descobrir seu plano. Após finalizar a instalação, Pedro conferiu as gravações para ter certeza de que tudo estava funcionando corretamente. Ele então deixou a casa, mantendo a fachada de que tudo estava normal. Ao buscar Flávia na casa dos avós, Pedro tentou manter um semblante tranquilo, mas a preocupação o consumia por dentro. Ele precisava ver com seus próprios olhos o que estava acontecendo dentro de sua casa quando ele não estava por perto. Pedro sabia que no dia seguinte teria a chance de monitorar as câmeras e descobrir a verdade sobre o que realmente estava acontecendo com sua filha nas mãos de Susana. A ansiedade misturada com o medo do que poderia encontrar não o deixava descansar. Pedro estava determinado a proteger Flávia e, com as câmeras instaladas, o próximo passo seria encarar a verdade, por mais dolorosa que ela fosse. O amanhecer de um novo dia trouxe consigo uma tensão silenciosa para Pedro. Ele se preparou como de costume, vestiu-se com seu terno e saiu de casa, beijando Flávia na testa e desejando um bom dia a Susana, como se nada estivesse fora do lugar. Contudo, ao invés de seguir para o trabalho, Pedro dirigiu até uma rua próxima e estacionou o carro, mantendo-se escondido enquanto seus olhos estavam fixos na tela do celular, conectado às câmeras de segurança escondidas pela casa. Seu coração batia acelerado. Ele sabia que aquele dia seria decisivo, que a verdade viria à tona, mas ainda não estava preparado para o que veria. A imagem do rosto abatido de Flávia, seus olhos sempre baixos e o medo palpável em sua voz ainda ecoavam na mente de Pedro. Ele respirou fundo, tentando acalmar a ansiedade, e começou a assistir. As primeiras horas passaram lentamente. Susana parecia tranquila, fazendo o café da manhã enquanto Flávia, em silêncio, sentava-se à mesa mexendo distraidamente na comida. Nada parecia fora do normal.
e por um momento Pedro quase duvidou das próprias suspeitas. Porém, conforme o tempo passava e o café acabava, Susana começou a mostrar sua verdadeira face. Pedro observou em choque quando Susana tirou o prato de Flávia com brusquidão, mandando a menina limpar a mesa e lavar a louça. O tom de voz que Susana usava era duro, ríspido, completamente diferente da suavidade que Pedro conhecia. Ele assistiu, incapaz de desviar os olhos, enquanto Susana continuava a dar ordens, agora mandando Flávia varrer a sala e passar um pano no chão. A menina, visivelmente cansada e assustada, tentava obedecer, mas seus movimentos eram desajeitados, fruto do medo e da pressão que Susana colocava sobre ela. Cada cena era um golpe no coração de Pedro. Ele viu Susana empurrar Flávia quando ela demorava a cumprir uma tarefa, ouviu os gritos abafados e as ameaças veladas. Se você não fizer direito, o papai vai ficar muito bravo, dizia Susana, com uma frieza que Pedro jamais imaginou que ela pudesse ter. As palavras eram como veneno, destilando medo e submissão em Flávia, que continuava a trabalhar sob o olhar severo da madrasta. O pior momento para Pedro foi quando Susana, ao ver um pequeno erro de Flávia ao limpar uma mancha na cozinha, perdeu completamente a paciência. Ela segurou o braço da menina com força, puxando-a para mais perto, e disse em um tom baixo e ameaçador: "Você vai fazer isso até aprender, entendeu? Eu não tenho tempo para a sua incompetência." Pedro pôde ver as lágrimas nos olhos de Flávia, que murmurava um sim, quase inaudível, enquanto voltava a limpar, desta vez com as mãos trêmulas. A imagem de Flávia, uma criança tão doce e alegre, sendo tratada como uma empregada sob a tirania de Susana, desmoronou todas as barreiras de Pedro. Ele sentiu uma mistura intensa de raiva, incredulidade e culpa. Como ele não tinha visto isso antes? Como permitiu que Susana, em quem confiava cegamente, transformasse a vida de sua filha em um verdadeiro pesadelo? A cada cena que se desenrolava, Pedro se afundava mais na própria culpa, sentindo-se um pai falho por não ter protegido Flávia como deveria. Pedro sabia que precisava agir rapidamente. Ele não podia deixar Flávia passar mais um minuto sequer sob os cuidados de Susana. As provas estavam ali, claras como a luz do dia, e Pedro não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Ele desligou o monitoramento, tentando processar a enxurrada de emoções que o consumiam, mas a prioridade era clara. Ele precisava tirar Flávia daquela situação. Pedro sentiu o peso das decisões que precisava tomar, mas agora, finalmente, ele sabia a verdade. Com o coração pesado, ele pegou o telefone e, com mãos trêmulas, discou para a polícia. Explicou detalhadamente o que havia descoberto, sua voz entrecortada pela raiva e pela urgência de salvar sua filha. A polícia prontamente entendeu a gravidade da situação e concordou em se encontrar com Pedro para acompanhá-lo de volta à casa. Enquanto esperava, Pedro pensava em Flávia, no medo que ela devia estar sentindo, e prometeu a si mesmo que nunca mais deixaria nada de ruim acontecer a ela. Ele estava determinado a corrigir o erro que cometera ao confiar em Susana, e faria tudo o que fosse necessário para proteger sua filha. No próximo passo, Pedro enfrentaria Susana, mas desta vez não estaria sozinho. Com as autoridades ao seu lado e as provas em mãos, Pedro sabia que estava prestes a enfrentar uma das piores verdades de sua vida, mas também sabia que, finalmente, poderia libertar Flávia do pesadelo em que havia sido mergulhada. A verdade estava clara e era hora de agir. Pedro mal conseguia conter a mistura de raiva e desespero enquanto esperava pela chegada da polícia. As imagens que assistira mais cedo continuavam a rodar em sua mente. Cada grito de Susana, cada lágrima de Flávia eram como punhaladas em seu coração. Quando as viaturas finalmente chegaram, Pedro se encontrou com os policiais e entregou as gravações, sua voz trêmula, ao relatar os abusos que sua filha vinha sofrendo nas mãos de Susana.
Os agentes, cientes da gravidade do caso, não hesitaram em acompanhá-lo de volta à casa. O trajeto até sua casa, embora curto, pareceu interminável para Pedro. Ele olhava pela janela do carro da polícia, sua mente uma tempestade de emoções. A culpa pesava sobre ele como uma âncora. Ele se perguntou repetidamente como havia deixado a situação chegar a esse ponto. Quando chegaram à casa, Pedro respirou fundo, tentando reunir a coragem que precisava para o confronto que estava por vir. Ao abrir a porta, Pedro viu Susana no meio da sala, dando ordens a Flávia. A menina, com os olhos baixos e os ombros caídos, limpava o chão com um pano enquanto Susana, de braços cruzados, a observava com um olhar severo. A cena era o reflexo perfeito do pesadelo que Pedro tinha testemunhado pelas câmeras. Susana, ao ouvir a porta se abrir, virou-se surpresa, sua expressão rapidamente se transformando ao ver Pedro acompanhado dos policiais. Pedro, o que está acontecendo? Susana tentou manter a compostura, mas Pedro podia ver a incerteza em seus olhos. Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, ele caminhou até Flávia, que ao vê-lo, deixou cair o pano e correu para seus braços. Pedro abraçou a filha com força, sentindo o corpo dela tremer de medo. Ele olhou para Susana, e as palavras finalmente vieram, carregadas de dor e desilusão. Eu vi tudo, Susana, disse Pedro, sua voz firme, mas tingida de tristeza. Eu vi o que você fez com minha filha. Susana recuou um passo, suas defesas caindo. Ela começou a falar rapidamente, sua voz carregada de uma justificativa desesperada. Pedro, você não entende? Eu só estava tentando discipliná-la. Ela precisa aprender a ser responsável, a ajudar em casa. Eu fiz isso por nós, por ela. Pedro balançou a cabeça, incrédulo. Isso não é disciplina, isso é abuso, Susana. Você a tratou como uma escrava, a ameaçou e machucou minha filha. Não há desculpa para o que você fez. Os policiais se aproximaram de Susana, pedindo que ela se afastasse e se mantivesse calma. Susana começou a chorar, negando as acusações, dizendo que Pedro estava exagerando, que ela apenas queria ajudar. Mas as evidências eram claras, e os agentes, impassíveis diante das desculpas de Susana, algemaram-na enquanto ela continuava a se debater e a implorar. A cena era caótica. Susana gritava, tentando se soltar, enquanto os policiais a levavam para fora da casa. Pedro, ainda segurando Flávia, assistia em silêncio, o coração apertado. Ele sentia uma pontada de tristeza ao ver Susana sendo levada. Parte dele queria acreditar nas boas intenções que ela alegava, mas ele sabia que não podia ignorar o que tinha visto. Susana havia traído sua confiança da forma mais cruel possível. Flávia, ainda nos braços do pai, olhava tudo com olhos arregalados, assustada demais para falar. Pedro a apertou contra o peito, sussurrando que tudo ficaria bem. Eu estou aqui agora, minha pequena. Nunca mais vou deixar nada de ruim acontecer com você. Flávia assentiu, encostando a cabeça no ombro do pai, finalmente se permitindo relaxar um pouco, após semanas de tensão constante. Com Susana presa sob acusação de maus tratos, Pedro foi deixado para lidar com as consequências do que havia acontecido. A casa, que ele esperava que fosse um lar acolhedor para todos, agora parecia um lugar estranho, marcado pelas ações de Susana. Pedro sentia um vazio que ia além da ausência de Susana. Era um vazio deixado pela quebra de confiança, pelo fato de ter falhado em proteger a pessoa que mais amava. Pedro sabia que o caminho à frente não seria fácil. Ele precisaria ajudar Flávia a curar as feridas invisíveis que Susana havia causado, e isso exigiria tempo, paciência e muito amor. Mas olhando para a filha, Pedro também sentia uma nova determinação. Ele havia tomado a decisão certa, mesmo que dolorosa, e agora, finalmente, poderia começar a reconstruir a vida deles. Enquanto as viaturas se afastavam,
Pedro fechou a porta e olhou para a casa ao seu redor. Tudo parecia igual, mas ele sabia que nada mais seria como antes. Porém, com Flávia ao seu lado, Pedro se comprometeu a transformar aquele lugar novamente em um lar seguro, onde a alegria e a paz pudessem voltar a existir. A queda de Susana marcava o fim de um capítulo sombrio, mas também o início de uma nova jornada para Pedro e Flávia, uma jornada de cura e recomeço. Nos meses seguintes à prisão de Susana, Pedro concentrou todos os seus esforços na recuperação emocional de Flávia. Ele sabia que o que sua filha havia passado deixara marcas profundas e que não poderia lidar com isso sozinho. Determinado a ajudá-la a superar o trauma, Pedro procurou uma terapeuta especializada em traumas infantis, uma profissional com experiência em guiar crianças através de experiências difíceis e dolorosas. No início, as sessões de terapia foram difíceis. Flávia se mostrava retraída, evitando falar sobre o que havia acontecido. A terapeuta, paciente e sensível, utilizou atividades lúdicas e técnicas que permitiam a Flávia se expressar de forma menos direta, como desenhos e brincadeiras que pouco a pouco ajudaram a menina a se abrir. Lentamente, Flávia começou a compartilhar o que tinha vivido, revelando detalhes que Pedro jamais poderia imaginar. Ela falou sobre o medo que sentia ao acordar todos os dias, sabendo que teria que enfrentar Susana, e sobre as ameaças constantes que a faziam acreditar que ninguém poderia ajudá-la. Cada sessão era um misto de alívio e dor para Pedro. Ele sentia um peso enorme ao ouvir as histórias de Flávia lutando contra a culpa e o arrependimento de não ter percebido o que estava acontecendo sob o seu próprio teto. As palavras de Flávia ecoavam em sua mente o medo, a tristeza e a sensação de abandono que ela carregava. Pedro se questionava constantemente sobre suas escolhas, refletindo sobre como sua própria necessidade de preencher o vazio deixado pela morte da esposa o cegou para as necessidades reais de sua filha. Pedro também buscou ajuda para si mesmo. Ele sabia que precisava lidar com seus sentimentos de culpa e arrependimento para ser o apoio que Flávia necessitava. Em suas próprias sessões de terapia, Pedro explorava as razões que o levaram a confiar cegamente em Susana, os medos e as inseguranças que carregava desde que perdeu a esposa, e o impacto que isso teve em suas decisões. Apesar das dificuldades, a relação entre Pedro e Flávia começou a se fortalecer como nunca antes. Pedro fez questão de estar presente em todos os momentos importantes da vida de Flávia, reorganizando sua agenda de trabalho para levá-la e buscá-la na escola e passando mais tempo em casa. Eles criaram novas rotinas juntos, redescobrindo a alegria em atividades simples como cozinhar, desenhar e até cuidar de um pequeno jardim que começaram a cultivar no quintal. Flávia, aos poucos, foi redescobrindo sua própria força. Com o apoio da terapia e o amor constante do pai, ela começou a sorrir novamente, a interagir mais com os amigos e a se destacar na escola. Pedro, por sua vez, sentia-se orgulhoso de cada pequeno progresso da filha, vendo-a florescer dia após dia. Cada sorriso, cada nova conquista de Flávia era um passo em direção à cura e um lembrete de que, apesar de tudo, eles estavam no caminho certo. Pedro ainda carregava a dor do arrependimento, mas com o tempo começou a aprender a perdoar a si mesmo. Ele entendeu que, apesar dos erros, o mais importante era que ele e Flávia estavam juntos, dispostos a reconstruir suas vidas, com base na confiança e no amor renovado. As dificuldades os aproximaram de uma forma que Pedro nunca havia experimentado, e ele se comprometeu a nunca mais deixar as necessidades de Flávia em segundo plano. O caminho para a recuperação completa ainda era longo, mas Pedro sabia que, com paciência, amor e o apoio certo, ele e Flávia poderiam superar qualquer obstáculo. Eles estavam escrevendo juntos um novo capítulo de suas vidas,
onde o passado não era mais uma sombra constante, mas sim um lembrete do quanto eram fortes e resilientes. E ao lado de sua filha, Pedro encontrou não apenas a chance de se redimir, mas também a oportunidade de construir um futuro mais brilhante para ambos. Anos se passaram desde os eventos que marcaram profundamente a vida de Flávia e Pedro. O tempo, junto com a dedicação à cura, trouxe uma nova perspectiva para ambos. Agora, vemos Flávia como uma jovem adulta, determinada e com um brilho nos olhos que reflete a força que cultivou ao longo dos anos. O que antes era um passado doloroso, tornou-se o alicerce de sua força interior e sua motivação para transformar a vida de outras pessoas. Flávia decidiu cursar psicologia, motivada pelo desejo genuíno de ajudar crianças que, como ela, passaram por situações traumáticas. Ela se lembrava bem dos dias difíceis, das sessões de terapia, onde lentamente aprendeu a confiar novamente, a expressar seus medos e a encontrar seu próprio valor. A figura da terapeuta que a acompanhou em sua jornada de recuperação tornou-se uma inspiração para Flávia, que desejava ser essa mesma presença acolhedora e transformadora para outras crianças. Pedro apoiou completamente a decisão da filha. Ele acompanhou cada passo de sua jornada acadêmica com orgulho e emoção, vendo-a crescer e se desenvolver em uma mulher forte e empática. Ele estava ao lado dela nas decisões importantes, nas noites de estudo e nos momentos em que as dúvidas surgiam. Sempre que Flávia questionava sua capacidade de lidar com a dor dos outros, Pedro a lembrava de sua própria força, reforçando que se ela havia superado tanto, certamente poderia ajudar outros a fazerem o mesmo. A faculdade foi um período de grandes transformações para Flávia. Ela mergulhou nos estudos com dedicação, absorvendo tudo o que podia sobre as diferentes abordagens terapêuticas e as maneiras de lidar com traumas. Durante os estágios, teve a oportunidade de trabalhar com crianças que enfrentavam desafios semelhantes aos que ela havia vivido. Cada criança que ela atendia representava uma oportunidade de devolver o cuidado e o apoio que um dia recebeu. Flávia formou-se com honras, e Pedro estava lá, na primeira fila, com lágrimas nos olhos e um sorriso de puro orgulho. A cerimônia de formatura foi um marco não apenas para Flávia, mas para toda a jornada que pai e filha trilharam juntos. Ao receber o diploma, Flávia olhou para Pedro e viu no rosto do pai a confirmação de que, apesar de todos os desafios, eles haviam conseguido. Haviam encontrado uma nova forma de felicidade, construída a partir da superação e do amor inabalável que os uniu nos momentos mais difíceis. Ao iniciar sua carreira como psicóloga, Flávia se dedicou a ajudar crianças e adolescentes, focando em casos de abuso e traumas familiares. Ela sabia, mais do que ninguém, como era importante ter alguém que entendesse o que elas estavam passando. Sua abordagem era gentil e compassiva, e rapidamente ganhou a confiança dos pequenos pacientes que encontravam em Flávia não apenas uma terapeuta, mas também uma aliada, alguém que realmente compreendia suas dores e medos. Pedro, agora um homem mais sereno e reflexivo, observava a jornada de Flávia com uma mistura de orgulho e gratidão. Ele sabia que a trajetória deles não havia sido fácil, mas também reconhecia que cada obstáculo superado os tornara mais fortes. Ver Flávia prosperar, transformar sua dor em algo positivo e ajudar outras pessoas a curar suas próprias feridas era a maior recompensa que Pedro poderia desejar. Para Pedro, os dias sombrios e cheios de arrependimento ficaram para trás. Ele havia aprendido a perdoar a si mesmo e a abraçar o presente. Os momentos que passava com Flávia, agora adulta e realizada, eram repletos de pequenas felicidades que, para Pedro, significavam um verdadeiro recomeço. Ele ainda carregava as memórias dos erros cometidos, mas ao ver a filha se tornar uma mulher tão forte e determinada,
sentia que, de alguma forma, tudo aquilo havia valido a pena. Flávia se estabeleceu como uma psicóloga dedicada e empática, especializada em ajudar crianças que enfrentaram situações traumáticas. Em seu novo consultório, ela cria um ambiente acolhedor e seguro, onde cada detalhe é pensado para confortar seus pequenos pacientes. Com sua abordagem gentil e cuidadosa, Flávia sabe como conquistar a confiança das crianças, entendendo que cada uma delas carrega um mundo de sentimentos complexos que precisam ser desvendados com paciência e carinho. Em uma de suas sessões, Flávia recebe uma jovem menina, tímida e assustada, que parece carregada pelas mesmas angústias que um dia Flávia conheceu tão bem. Flávia a recebe com um sorriso acolhedor, sentando-se ao seu lado e iniciando uma conversa leve, guiada pela compreensão e pela empatia. Ela não apressa a menina. Ao invés disso, espera o momento certo para começar a explorar os sentimentos que a menina ainda guarda tão profundamente. Com um tom suave e palavras encorajadoras, Flávia oferece à criança o mesmo espaço seguro que um dia a ajudou a encontrar sua própria voz. Do lado de fora do consultório, Pedro observa sua filha em ação, seu coração cheio de orgulho e serenidade. Ele vê em Flávia uma profissional comprometida, que transformou sua dor em uma poderosa ferramenta de cura para os outros. Para Pedro, é uma visão que traz uma paz profunda, sabendo que, apesar de todos os obstáculos que enfrentaram, eles conseguiram encontrar uma nova forma de felicidade. Flávia não apenas superou o passado, mas usou suas experiências para construir um futuro de esperança, ajudando aqueles que, como ela, precisavam de uma mão amiga para guiá-los para a luz. Cada sessão que Flávia conduz é um lembrete de sua resiliência e do impacto positivo que ela tem na vida das crianças. Seu olhar atento e suas palavras cuidadosamente escolhidas refletem uma psicóloga que, além do conhecimento técnico, carrega em seu coração a experiência vivida e a compaixão genuína. Para Flávia, cada criança que entra em seu consultório é uma chance de fazer a diferença, de oferecer um caminho para a superação e de mostrar que, mesmo após as adversidades, sempre há uma forma de reencontrar a paz e a alegria. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe seu like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.